pessoal. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, pessoal. Hoje nossa live vai ser sobre quais os problemas que a nossa saúde mental, né, de que forma que isso vai afetar a nossa vida financeira. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos chegando. A gente vai estar falando sobre como a saúde mental afeta a nossa vida financeira. Boa noite, boa noite. Vamos falar nesta noite sobre como que quando nós estamos com os problemas emocionais descompensados, né? Como que a nossa vida financeira fica. E a gente vai ver sobre quais são os dados da Organização Mundial da Saúde, né? Como que a Organização Mundial da Saúde vai falar que o prejuízo que é para a economia global, né? Os problemas de depressão, os problemas de ansiedade, quando eles não são tratados. Então, gente, vai convidando aí as amigas para que nós possamos agora estar falando sobre esse assunto, né? Como que a nossa saúde mental, ela é muito importante. A gente sabe que a nossa saúde, ela tem que estar bem, tanto a física, como a psicológica, como a espiritual, né? Boa noite, vamos entrando, gente, sejam todos bem-vindos. Então, como que a nossa saúde mental, quando a gente está desequilibrado emocionalmente, né? Como que isso afeta as nossas finanças? E a gente também vai ver que a falta de investimento nessa área dá um prejuízo muito grande à economia global. Mas o que eu quero focar nesta noite é sobre a física quântica. O que a física quântica vai dar direção para a gente? O que os estudiosos da física quântica vai dizer? Como que nós podemos sair da escassez, né? Mudando a nossa energia, mudando as nossas crenças limitantes. A física quântica vai garantir isso para nós, através das pesquisas, que é possível a gente criar um futuro através da nossa mente, mudando a nossa energia. Então eu quero focar mais nesse ponto da física quântica, que vai nos ajudar muito, vai nos nortear bastante. Mas então, nós vamos estar falando sobre como que a Organização Mundial da Saúde, gente, ela diz que cerca de 1 trilhão de reais é perdido, né, em produtividade na economia global quando se trata da ansiedade, da depressão. Por quê? As pessoas que têm esse problema, que não é tratado, que elas não fazem acompanhamento, então são aqueles funcionários que eles não conseguem produzir aquilo que eles conseguem. Eles são pessoas produtivas, são pessoas inteligentes, são pessoas estudadas, são pessoas formadas, mas quando ela está sobre um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, ela não consegue produzir o suficiente para que as empresas possam então lucrar. Então, um funcionário que ele tem problemas com depressão, com ansiedade, ele não produz o tanto que quanto que a empresa precisa. Então, a gente sabe do grande número, né, de atestados que as pessoas que têm problemas de ansiedade, depressão, levam para as empresas. E isso, a Organização Mundial da Saúde disse que em média, por ano, é um prejuízo de 1 trilhão. É muita coisa, né? Então, o que a gente pode ver sobre um funcionário que ele não está bem? Um funcionário, quando ele não está bem, ele não consegue produzir. Além dele não conseguir produzir, né, ele então vai
criar problemas ali no seu ambiente de trabalho, vai afastar as pessoas que gostam, né, de estar com ele. A pessoa quando está com problema de saúde mental, a pessoa quando está desequilibrada emocionalmente, né, a gente vê que realmente é um prejuízo para a própria pessoa, para a sociedade, para a família. Então, a nossa vida financeira, ela está muito pautada, gente, nas nossas decisões. O que, para mim, ter uma vida financeira bem, eu preciso, então, de produzir para que eu tenha uma vida financeira boa. Então, no momento em que eu tenho um problema de depressão, no momento que eu tenho um problema de ansiedade, eu não tenho energia suficiente para que eu possa produzir aquilo que eu preciso, para mim ser próspera, para mim ser uma pessoa abundante. Então, dentro da saúde, dentro da Organização da Saúde, ela diz que a falta de investimento dos governos piora mais ainda a situação dessas pessoas. E que a saúde mental, ela está ligada diretamente com a produtividade. Então, se eu estou bem, eu consigo produzir bem. Se eu não estou bem, então eu não consigo produzir. Então, isso aí afeta a nossa vida financeira. E os problemas maiores, segundo as pesquisas, são depressão e ansiedade. E os estudos vão mostrar que as pessoas, quando elas estão sobre uma depressão, um estresse muito grande, elas vão então para as compras, elas têm compulsão, várias compulsões. Uma delas é a compulsão pelas compras. Então, 93% das pessoas que têm problema de ansiedade, depressão, que elas não têm um acompanhamento, o que acontece? Nesse momento de estresse e de ansiedade, é um perigo a pessoa tomar decisões. Então, as pesquisas mostram que pessoas quando estão sobre o estado de ansiedade e depressão, ela deve evitar, gente, fazer qualquer tipo de negócio. Por quê? Porque quando a gente não está bem, a gente não consegue fazer negócios bons. Então, por exemplo, a pessoa que está ali no processo do luto, é o maior perigo ela tomar decisões para vender algo, porque ela vai vender aquilo por um preço bem mais em conta. Ela não está num estado emocional bom para ela fazer negócio. Então, tem pessoas que casam sobre uma euforia. Então, lá na frente ela vai se arrepender. A pessoa que ela toma decisões quando ela está sobre um problema de ansiedade, depressão, é muito perigoso. Então, esses problemas, eles afetam sim a nossa vida num todo, né? E principalmente no financeiro. Quem conhece alguém que quando está nervoso, quando está ansioso, vai para o shopping, né? Vai compra muito, que nem usa aquilo que compra. A pessoa está sobre um estado, né, de emoção totalmente desequilibrado. E a pessoa então vai às compras para tentar preencher aquela gastura, aquele vazio, aquela angústia que a pessoa está sentindo ali naquele momento. E aí é onde surgem os problemas, que a pessoa compra sem poder, às vezes a pessoa ganha um valor bem abaixo daquilo que ela compra, ela quer levar uma vida muito além daquilo que ela tem. Então, a pessoa que está sobre um problema emocional desequilibrado, realmente ela está correndo um grande risco. Então, assim, nós vamos ver 3 situações que levam qualquer um de nós a ter uma vida financeira ruim. São os problemas, né, desequilibrados, as emoções desequilibradas. Entre essas situações, tem 3 aqui que a gente vai falar, que é a ansiedade, a euforia e a preguiça. A pessoa, quando ela não tem energia suficiente, uma energia boa, então logo ela é uma pessoa que ela não tem ânimo, que a gente vai chamar isso de preguiça, né?
Então, às vezes a gente não compreende, a pessoa não tem ânimo para ir para o trabalho, ou se vai para o trabalho, lá ela não consegue produzir. Então, a preguiça é das situações que atrapalha a nossa vida financeira. E quando a gente está sobre o estado de ansiedade desequilibrada, a gente não produz, porque a gente vai ficar muito eufórico e a gente então vai produzir muito menos. Então, são 3 situações que nos prejudicam, que é a preguiça, a euforia e a ansiedade. Esses 3 pilares na nossa vida, gente, está muito relacionado nas nossas decisões. Então, o que a gente vai poder fazer nesse momento? A gente precisa, então, de investir na nossa saúde mental, no nosso equilíbrio, para que a gente possa ter uma vida financeira equilibrada. Porque quem não conhece pessoas que são formadas, pessoas que têm diplomas, pessoas que têm tudo, né, para ter uma vida financeira equilibrada, mas a pessoa não consegue, porque ela vive mais de atestado do que trabalhando mesmo. Então, gente, a nossa vida, se ela não tiver equilibrada, a corpo, mente e espírito, realmente afeta todas as áreas da nossa vida e principalmente a área financeira. Então, a gente está vendo aí também que as indústrias farmacêuticas, né, elas também contribuem muito para isso. A gente está vendo aí a mídia, o marketing, que atrapalha muito a pessoa que tem um desequilíbrio emocional. Porque a pessoa vê muita propaganda, a pessoa ela quer aquilo, ela vai para o Instagram, ela vai para o Facebook, e lá ela está vendo as pessoas mostrando, exibindo. E se a pessoa não tiver uma cabeça boa, a pessoa, gente, ela realmente dá uma surtada. Então a pessoa começa a entrar naquele estado, ela já tem um problema de depressão, então ela começa a entrar naquele estado de depressão, tipo, fulano tem, por que eu não tenho? Aí você começa a vibrar nessa energia ruim. Então, as indústrias farmacêuticas, eu estava lendo aqui agora, elas não estão muito importando em investir em pesquisas para ajudar mais a população. Boa noite, Rosane, boa noite, seja bem-vinda, seja todas muito bem-vindas, né? Então, assim, gente, a indústria farmacêutica, ela precisava, no caso, de investir mais em pesquisas para ajudar mais a população a se curar desses males, como a ansiedade, a depressão, o síndrome do pânico, a insônia. Porém, a indústria farmacêutica, ela não tem nenhum interesse de fazer isso. Por quê? Porque ela quer vender. Quanto mais a pessoa está depressiva, mais a pessoa vai lá na farmácia comprar remédio para dormir, para ansiedade, para melhorar seu estado. Então, em vez da indústria farmacêutica investir em pesquisas para que a gente possa se curar, ela não está preocupada com isso. Então, quem de vocês não conhece uma pessoa que vive na farmácia, que vive tomando medicamentos e que tem anos fazendo tratamento com psiquiatra, com psicólogo, fazendo acompanhamento, e elas não se curam? Então, o problema que a pessoa, ela pode até ganhar razoável, ganhar bem, mas a maioria do seu salário fica lá. Então, a indústria, ela não tem nenhum interesse, a indústria farmacêutica, em pesquisar e ajudar as pessoas a se curarem das suas doenças. Então, isso afeta demais. Quem é que não conhece aqui pessoas que deixam quase todo o seu salário do mês nas farmácias? Me contem, alguém conhece alguém que deixa a maioria do seu salário na farmácia? Então, olha só, se a gente tá com o emocional totalmente desequilibrado, é claro que a gente vai buscar um remédio para melhorar. Mas a gente não pensa que
gente pode investir no nosso autoconhecimento e que a gente pode investir em terapias, em acompanhamentos, para quê? Para que a gente melhore, limpe os nossos traumas, os nossos medos. Porque o que causa ansiedade? O medo do passado, medo do desconhecido, medo de enfrentar a vida. E esses medos tá ligado a quê? Tá ligado tudo lá, na nossa infância, que nós passamos, as nossas dificuldades com os nossos pais. Então, a raiz do problema da ansiedade está sempre ligado no medo. As pessoas não entendem, a maioria está lá no seu inconsciente, elas não sabem por que elas sentem medo do desconhecido, medo do amanhã, medo de ficar sozinha, medo de envelhecer. Então as pessoas, quando ela vai juntando esse monte de medo, ela vai desenvolvendo a ansiedade. Então, em vez de eu cuidar da raiz desse problema, eu não cuido da raiz. Eu vou lá na farmácia, compro um medicamento e eu vou paliando, né, o sintoma. Então, gente, investir na gente, no nosso autoconhecimento, investir em saber quem somos, por que nós sentimos isso, por que eu me sinto muito triste hoje, por que eu estou angustiada, olhar para dentro de nós, vai nos ajudar a nos conhecer melhor. Vai ajudar a gente a diminuir os nossos quadros de ansiedade. Então, são 3 situações que prejudicam a nossa vida financeira quando nós estamos sobre um quadro de ansiedade e depressão. A preguiça, a ansiedade e a euforia. São 3 sintomas que qualquer pessoa, gente, que está nessa situação, ela não vai conseguir produzir. Por mais inteligente que essa pessoa seja, por melhor currículo que essa pessoa tenha. Então, a pessoa que ela está sobre um estado emocional desequilibrado, não é bom que ela faça negócio naquele momento. Ela precisa de melhorar o seu estado de ansiedade, de depressão, para que ela tome as decisões na vida. Porque quando nós tomamos decisões sobre quadros de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, lá na frente, logo a gente vai então sofrer com esse impacto. Porque às vezes a gente compra o que não deve, a gente vende o que não deve, então a gente fica volúvel. Quando nós estamos sobre um quadro de ansiedade, a ciência vai dizer que o nosso cérebro ele vai produzir muito hormônio do cortisol, do estresse, que não ajuda a gente. A gente fica muito estressado, você não tem calma para resolver as situações, então logo você fica naquela euforia, naquele estado de ansiedade, depressão. Então, o que a gente deve fazer nesse momento? Olhar para a gente e se perguntar, eu estou em condições de tomar qualquer atitude nesse momento? Eu estou em condições de fazer um negócio nesse momento? Então, tudo a gente precisa de olhar para dentro. Porque se eu começo, então, a me compreender, a saber qual é o meu estado que eu estou nesse momento, eu consigo, sim, dizer para mim assim, não, eu não estou em condições de fazer nada nesse momento. Eu vou buscar uma ajuda e quando eu sair desse quadro, então eu vou tomar as decisões que eu preciso de tomar. Porque, gente, tudo passa na nossa vida. A nossa vida ela é feita de momentos. Quem nunca ficou sobre um estado de emoção desequilibrada por alguma situação que aconteceu na vida? Todos nós. Só que a gente precisa o quê? De entender que quando nós estamos sobre aquele estado, a gente não pode tomar decisões. Então a gente precisa o quê? Partir para buscar ajuda. Então a gente viu aqui que a falta de investimento da saúde pública é um problema realmente que afeta a todos. E que a Organização Mundial da Saúde já diz isso. É um prejuízo muito grande. As pessoas que estão sob esse estado, né? Que elas não têm condições de produzir. Então as empresas não podem mandar elas embora. Elas estão ali mandando atestado o tempo todo. Elas não conseguem produzir. A empresa não pode mandar essa pessoa embora muitas vezes. Então, se as empresas... Hoje tem muitas empresas grandes
que elas já conseguem investir na saúde mental das pessoas. Porque nós precisamos de entender que a nossa saúde mental, que é o nosso emocional, ele precisa de estar em equilíbrio com a nossa saúde física e com a nossa saúde espiritual. Então, quando nós estamos nessa situação, a gente precisa de buscar ajuda, olhar para dentro de nós e se perguntar: como é que eu estou me sentindo nesse momento? O que é que eu estou vivendo nesse momento? Então, olha só, a falta de investimento, ela é um dos perigos, um dos maiores problemas da sociedade, e que nós também vamos nessa aí. A sociedade nem importa e nós também não importamos. Então, é bom que nós olhemos para isso. É muito triste, justamente. É muito triste, porque a saúde pública não tem como investir nisso. Você vê que para você conseguir um psicólogo, um terapeuta, pelo seu plano de saúde, se você tiver um plano de saúde, nem em toda cidade você consegue. E se você conseguir, é com muita dificuldade. Porque os planos de saúde pagam muito pouco, os profissionais não querem, né, afiliar os planos de saúde. Então as pessoas, gente, vai ficando aí, ó. Vai ficando à mercê. Aquelas que conseguem fazer os tratamentos particulares, então elas, ou que corre atrás, às vezes na cidade não tem, vai para cidades fora procurar. Bem, senão a pessoa fica aí à mercê. Então, pensem bastante. Qual é o investimento que você precisa de fazer para a sua vida hoje, para que amanhã você esteja melhor, tá? Qual é o investimento? Nós não queremos investir na nossa saúde mental, no nosso bem-estar. A gente nem tem essa preocupação. A gente quer ir ali na farmácia e comprar o remédio para paliar, só paliar. Só que a gente precisa de entender que a medicação, ela é paliativa, ela não resolve o problema. Então, quando você parte para um tratamento psicológico, psicanalista, a maioria dos casos é resolvido do problema de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Mas eu quero hoje, então, focar, gente, na física quântica. Eu quero falar sobre como que a física quântica vê como que eu e você pode melhorar a nossa saúde, a nossa vida financeira. Os estudos da física quântica vão dizer que dentro de todos nós tem um potencial. Todos nós tem um potencial dentro de nós. Todo mundo. Todo mundo pode produzir. A física quântica diz assim, que nós temos um potencial dentro de nós, só que nós não estamos sabendo acessar isso. E quando a gente consegue acessar isso, a gente então consegue mudar a nossa frequência vibracional e a gente então consegue ter prosperidade na vida. Então, olha só o que a física quântica vai dizer, que a prosperidade, ela é uma energia materializada. Você acredita nisso? Diz aí pra mim, o que você entende por prosperidade? Será que você tem crenças? Será que nós temos crenças sobre o financeiro, ser próspero, ser rico, ser abundante na vida? Porque a física quântica diz assim, dentro de todos nós tem um potencial. Só que nós precisamos de saber acessar isso. E ela vai dizer então que a nossa riqueza ou a nossa pobreza está aqui dentro da nossa mente. Olha que loucura. Então a física quântica, os estudos vão mostrar que dentro de mim tem um potencial, dentro de você tem um potencial, e que isso depende das decisões e das realizações que eu tomo na minha vida, que você toma na sua vida. Então, para você ser próspera, para você ser uma pessoa abundante, você tem que produzir. O que você sabe fazer na sua vida? Você sabe fazer unha? Você sabe fazer bolo? Você sabe dar aula? Você sabe fazer maquiagem? O que você sabe fazer? Todo mundo sabe fazer alguma coisa.
Então, é isso que a física quântica diz. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. O que você precisa e eu preciso? De energia boa para que a gente tenha ânimo, saúde mental, física e espiritual para a gente produzir. Porque se eu sei fazer algo, eu preciso de produzir e realizar para que eu tenha dinheiro, para que eu seja abundante. O Diego diz que acha que a prosperidade não é só sobre dinheiro, é sobre abundância de coisas boas em todas as áreas da vida. Também concordo, Diego. Porque a prosperidade não é só sobre dinheiro, é sobre abundância. O que é abundância? É coisas grandes na minha vida financeira, mas também na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida com a minha família, na minha vida com os meus amigos. Isso é abundância. Mas aí a física quântica vai dizer que dinheiro é uma energia materializada. Então eu sou energia, você é energia, tudo isso aqui é energia, o dinheiro é energia. E que para que eu tenha dinheiro, eu preciso então de estar na frequência boa, que eu venha produzir essa energia materializada. Então ela vai dizer, o que eu estou vibrando para o universo e o que eu estou recebendo do universo? A física quântica vai dizer, se eu emano para o universo falta, mais falta eu vou ter. Olha que loucura, gente. Porque eu sou energia, você é energia. Então, a física quântica diz assim, se eu mando para o universo, eu fico ali com medo o tempo todo. Vai faltar isso para mim, vai faltar aquilo. Eu tenho medo da vida, eu tenho medo de quê? Então, quando eu estou nessa frequência de mandar escassez, eu vou receber escassez. Se eu estou na frequência da abundância, eu vou mandar abundância para o universo e a abundância vai voltar para mim. Mas e como é que eu vou fazer isso? Quando eu estou em equilíbrio corpo, mente e espírito. Eu preciso de estar com a minha mente, o meu corpo e o meu espírito em coerência, em equilíbrio. Para quê? Para que eu venha produzir energia boa, para que a prosperidade venha para mim. E como é que eu vou fazer isso? Segundo a física quântica, através do meu pensamento e do meu sentimento. Olha o que eles dizem. Olha o que as pesquisas dizem. Pensamento é eletro, sentimento é magnético. Então, eletromagnético. Pensamento e sentimento tem que estar em equilíbrio. Por exemplo, para mim ser abundante e ser próspero, não adianta só eu pensar na abundância e na riqueza. Eu tenho que sentir. Então, a física quântica vai dizer, para que você seja abundante, você tem que pensar e sentir. Como assim? Segundo eles, segundo as pesquisas, eu tenho que sonhar, digamos, com um carro. Vou dar um exemplo aqui de um carro. Eu sonho com um carro. Só o eu pensar e sonhar não adianta. Eu tenho que sonhar e tenho que sentir. Porque tem que estar eletromagnético, tem que estar em equilíbrio. Então, eu sonho com o tal carro e eu sinto, porque eu preciso de, materializar. É como se eu penso no carro, é um exemplo do carro, né? Pode ser qualquer outra coisa. Eu penso no carro, então eu já sinto eu dentro desse carro, pegando no volante, sinto o cheiro dos bancos, eu vejo a cor desse carro, eu me vejo dirigindo esse carro. Então a física quântica vai dizer que eu preciso de estar com pensamento e sentimento em coerência. Olha que loucura. Então não adianta só eu pensar positivo. Eu tenho que pensar e sentir. E dentro da física quântica, eu tenho que ser primeiro para depois eu ter. Vocês estão entendendo? Coloca aí para mim se sim ou se não, tá confuso. Eu tenho que sentir primeiro aquilo para depois aquilo vir para mim.
Porque é quando o meu pensamento e as minhas emoções, elas estão em equilíbrio. Então, eletromagnético, os dois têm que estar em equilíbrio para que eu possa fazer fluir e para que o universo possa trazer isso para mim através da minha energia. Essa energia, ela tem que ser produzida pela minha frequência, gente. Vocês já ouviram falar que nós temos frequência, que nós somos energia e frequência? Quem já ouviu falar? Sim, a Vilma diz que sim. Alguém já ouviu falar? Vocês já ouviram falar na tabela do David Heikman? Já ouviram falar? Um físico que mediu a nossa energia por frequência? Eu trouxe essa tabela para me mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha aqui, ó. Dá para vocês enxergarem? Ó, essa tabela aqui é desse físico. Ele mediu, gente, a nossa energia por frequência a partir de 20 Hz. 20, 30, 40, 50. E nas pesquisas que ele fez, nós só temos energia suficiente para produzir qualquer coisa boa a partir dos 200 Hz. E nessa tabela que ele vai colocar aqui, está pequenininho, mas vocês, talvez dê para vocês verem, ó, os 200 Hz vai começar a partir da coragem. Então, segundo esse físico e pesquisador, ele diz que nós só temos energia suficiente para cocriar qualquer coisa a partir dos 200 Hz. Se eu tiver abaixo dos 200 Hz de potência, eu não consigo produzir uma energia para que eu cocrie os meus sonhos. E então ele vai dizer, a partir da coragem é que eu vou então ter energia suficiente de 200 Hz para começar a produzir uma energia alta para que eu possa começar a cocriar. Olha que loucura. Então, ele vai dizer que quando eu começo, então, quando eu estou abaixo de 200 Hz, eu não consigo cocriar. Então, eles dizem que é por isso que quando eu sonho com algo que eu quero, quando eu tenho um sonho, mas que eu estou vibrando na energia baixa, eu não consigo cocriar, eu não tenho energia suficiente, como se fosse uma alavanca, uma energia suficiente para fazer o universo produzir aquilo que eu estou pedindo. Vocês estão entendendo? Diz para mim se sim ou se não. Deixa eu só tomar uma água. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Segundo a física quântica, dentro de todo mundo tem uma potência, um potencial, todos nós, não importa quem. Só que nós temos que saber acessar essa potência para fazer produzir aquilo que eu sonho. Então, ele vai dizer que as minhas ações, sim, já ouviu falar, Diego? Alguém já ouviu falar sobre isso, gente? Que eu preciso de uma energia acima de 200 Hz para me produzir algo? Porque a física quântica diz assim, Deus é o Criador e nós somos co-criadores. Mas para que eu cocrie algo, qualquer coisa na minha vida, eu preciso de ter uma energia acima dos 200 Hz. Então, eu preciso então de... Por exemplo, gente, olha só que coisa mais louca. Quando eu estou vibrando, olha aqui, segundo essa tabela, quando eu estou vibrando na vergonha, vocês estão vendo aí? Eu só tenho 20 Hz de energia. Olha só. Quando eu estou com 20 Hz de energia, eu não tenho condições de cocriar nada. Olha, quando eu estou na culpa, quando eu estou me sentindo culpada, eu só tenho 30 Hz de energia. Então, eu não consigo cocriar. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Quando eu estou produzindo de 200 Hz para baixo, quando eu estou na vergonha, na culpa, no medo, olha aqui.
na tristeza, na apatia, na indecisão. Ó, a minha energia é menos de 200. E com essa energia eu não consigo cocriar. Vocês estão entendendo? Diz para mim se sim. Se eu não tiver acima dos 200 Hz, eu não tenho energia suficiente para me produzir. Então, como é que eu faço, segundo a física quântica, para me sair da energia ruim? Eu preciso, então, de limpar dentro de mim as emoções ruins que estão me fazendo produzir energia ruim, energia baixa. Só quando eu entro em frequência com o meu pensamento e o meu coração, é que eu consigo, então, limpar o medo, limpar a angústia, limpar a tristeza, limpar a vergonha, limpar, olha só, a humilhação. Quando eu estou na vergonha, segundo essa pesquisa, eu estou me sentindo humilhado. Eu não tenho energia suficiente para me produzir. Então, somente quando eu estou na coragem, a partir da coragem, é que eu vou começar a produzir uma energia boa para me cocriar. E aqui, então, eles vão dizer que o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele só sabe aquilo que nós informamos para ele. Então, quando eu estou ali no medo, tipo assim, nossa, meu Deus, como é que eu faço? Que medo, como é que eu vou pagar aquilo? Como é que eu vou fazer? Quando eu estou naquela ansiedade do medo, eu estou produzindo energia baixa, energia ruim. Então, eu tenho que me esforçar para limpar dentro de mim esse medo. Para mim, começar o quê? A produzir uma energia alta para que eu cocrie o meu sonho. Então, dentro da física quântica, não adianta só eu sonhar. Eu tenho que sonhar e eu tenho que sentir para que eu possa cocriar. Então, qualquer coisa que você quiser, que eu quiser, segundo a física quântica, eu posso ter. Você pode ter. Você pode ter a casa dos seus sonhos, o carro do seu sonho, a família do seu sonho, não sei. A física quântica diz que nós podemos ter tudo que nós queremos. Mas se nós estiver em coerência, coração, sentimento com o pensamento. E como é que eu vou fazer isso se eu não consigo ter energia suficiente? Dentro dos processos, você vai então ter exercícios para você visualizar. Porque a visualização na física quântica é um dos pilares muito poderoso para que a gente cocrie. A visualização, ela é extremamente poderosa, porque é a imagem que eu crio daquilo que eu quero. Então, o que você quer? Você vai, então, pensar e você vai criar a imagem a ponto de você sentir aquilo. Então, quando você faz isso, você gera uma frequência boa. Tá me entendendo ou tá complicado? Por exemplo, se eu estiver vibrando no medo, o que eu vou... Qual vai ser a minha frequência? De medo, de falta, de escassez. Então eu tô com medo, eu não tenho dinheiro para me pagar, eu tô desempregada, eu não vou arrumar emprego, eu fico fazendo isso. Então eu tô mandando isso para o universo, eu tô mandando isso para o universo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me acalmar, inspiro e respiro. Eu já ensinei para vocês aquela respiração. Quando eu faço isso, aquela respiração, eu faço várias vezes aquela respiração. Então eu acalmo a minha mente e o meu sentimento, que tem que estar em coerência, pensamento e sentimento. Através daquele exercício, inspiro e respiro. Quando eu faço isso, eu acalmo a minha mente e eu consigo, então, equilibrar ela. Quando eu consigo equilibrar a minha mente, eu consigo ter calma e no momento que eu tenho a calma,
meu pensamento e meu sentimento começa a ficar calminho. Aí começa a surgir, gente, segundo a física quântica, as ideias. As ideias dos grandes gênios não aconteceram sobre um estado de estresse, de depressão e de ansiedade. Começa a observar você também. As suas ideias, as boas ideias, quando você tem, quando eu tenho. É quando a gente está sobre um estado de paz, de tranquilidade. Quando a gente está sobre o estresse, sobre a ansiedade, sobre a depressão, eu não produzo, eu não consigo cocriar, eu não consigo pensar, eu não consigo achar uma saída. Vocês estão me entendendo, gente? Ou tá complicado? Então, olha só. Segundo a física quântica, dentro de cada um de nós tem um potencial que nós podemos alcançar a vida dos nossos sonhos. Vocês já ouviram falar nisso? Conta pra mim. Vocês já ouviram falar nisso que a física quântica diz? Que nós temos o poder de cocriar tudo, a vida dos sonhos que nós temos? Olha só, quando a gente vai para os exercícios, para a visualização, a gente está fazendo a reprogramação mental. Por exemplo, eu sonho com o carro, vamos voltar ao exemplo do carro, né? Eu sonho com o carro, então eu sinto o carro o tempo todo, eu sonho, então eu fecho os olhos e eu tô ali pensando, seguro no carro, pego no volante, dirijo, sinto o cheiro. Segundo a física quântica, eu tô então co-criando esse carro. Através do pensar e do sentir. Eu estou visualizando, então eu estou aumentando a minha frequência. E quando eu faço isso através do processo da visualização, eu mudo a minha frequência, então eu tenho energia suficiente para me cocriar. Gente, é muito engraçado e é muito louco, porque o nosso cérebro realmente não sabe o que é verdade e o que é mentira, tá? Então, entre você mandar coisas boas e coisas ruins para o teu cérebro, prefira mandar coisas boas. Prefira encher a tua mente de coisas positivas. Se você está precisando de um trabalho, comece então a cocriar o seu trabalho. Se veja entrando na empresa, você sendo bem recebida, visualize. Você precisa de quê para que isso aconteça? Você precisa de fazer um currículo? Você precisa de fazer um curso? O que eu preciso fazer para que o meu sonho aconteça? É isso que a física quântica diz pra gente. O que eu preciso de fazer para que o meu sonho aconteça? O potencial eu já tenho aqui dentro de mim. Então eu preciso então tomar a decisão e fazer então a realização. É através da decisão e da realização que eu vou ter uma vida próspera ou não. Também não adianta também eu só sonhar. Porque tem muitas pessoas que vivem só no sonho. Ela não vai para a decisão, ela não vai para a realização. Eu tenho que sonhar, mas eu tenho que correr atrás. Eu sonho, eu sinto e eu corro atrás. Então, se eu estou desempregado, o que eu vou fazer? Vou fazer meu currículo, vou sair nos lugares que eu acho que eu quero trabalhar. Eu vou com muita fé, com muita coragem, vou arrumada, vou preparada mentalmente, porque eu estou fazendo a minha parte e o universo está fazendo a parte dele. Vocês estão me entendendo, gente? Diz para mim se vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando dentro da física quântica, dentro da neurociência. Eles provam que nós temos um potencial e que nós podemos conseguir qualquer coisa na nossa vida, através do nosso pensamento e sentimento. Então, o que eles falam? Que por que o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira? Teve um cientista, deixa eu contar rapidinho aqui, depois nós vamos fazer, se vocês quiserem, nós vamos fazer um exercício rapidinho. Nós vamos, se vocês quiserem, vocês colocam aí para mim se vocês querem. Nós vamos fazer o exercício no final.
e depois vocês vão entrar no grupo, se vocês quiserem concorrer a uma sessão, tá bom? Então, teve um cientista, gente, que fez uma pesquisa para saber se realmente a nossa mente tem tanto poder como os estudiosos estão dizendo aí. Então, o que esse cientista fez? Olha que loucura. Ele foi lá, pegou um preso que estava condenado à morte. Ele pegou esse preso e foi fazer uma experimentação com esse preso. Perguntou para ele: você vai morrer na cadeira elétrica? Você quer participar da minha pesquisa? Porque você pode morrer ou não. Você pode viver. O preso aceitou, então. Então, o que ele fez? Pegou esse homem que estava condenado, levou para o hospital, colocou ele na cama do hospital e falou para ele assim: olha o poder da mente. Por isso que a neurociência garante que nós temos todo o poder dentro de nós. A nossa mente tem tudo para nos fazer ficar bem ou mal. Então falou pro moço assim: nós vamos cortar o seu pulso e você vai ouvir pingando as gotinhas de sangue. Quando terminar de pingar as gotinhas de sangue, então você vai morrer. Você vai ter uma morte tranquila, melhor do que numa cadeira elétrica. Ele fez isso. Os médicos lá fizeram isso, o cientista acompanhando o preso. Deitou o moço, fez um corte superficial no punho dele, olha que loucura. Colocou o soro. O soro, gente, pingava em uma bacia que fazia a pessoa, ele estava deitado, mas ele ouvia o pingar do soro. Só que ele achava que o que estava pingando era o seu sangue. E quando terminou do soro, aí fecharam o soro e disseram para ele: na hora que terminar de gotejar, é porque o seu sangue já saiu todo do seu corpo, então você vai morrer. E aí, na hora que o condenado, então, ouviu que tinha parado de pingar, olha que loucura, na mesma hora a mente dele acreditou que o que estava pingando era o sangue dele. E que a partir daquele momento ele não tinha mais sangue. Então, a mente dele, gente, com o cérebro, deu um impacto tão grande e ele deu uma parada cardíaca. A pesquisa diz que naquele momento o condenado morreu, sem ter derramado uma gota de sangue. O corte que fizeram nele foi superficial, só para ele acreditar que era o sangue dele. E não era, gente, era o soro. Então, o pesquisador afirmou que a nossa mente tem um poder tremendo. Se eu acredito em algo e eu corro atrás daquele algo, eu acredito naquilo piamente, a minha mente tem o poder de me fazer acreditar naquilo a ponto daquilo acontecer na minha vida. Então, esse pesquisador descobre, então, naquele momento o condenado morre, ele dá uma parada cardíaca, porque ele acreditou que o que estava gotejando ali era o sangue dele. Não era o soro. Vocês entenderam a história que eu contei? Me digam aí. Se vocês entenderam, não era o sangue do condenado, eram as gotas de soro. Mas o que a pesquisa quis mostrar? O poder da nossa mente é tamanho que aquele moço, naquele momento, ele infartou realmente, literalmente morreu, pensando que tinha acabado o sangue do corpo dele. Então, o que esse pesquisador vai mostrar para nós? Que nós temos o poder, gente, de transformar a nossa vida. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, se aquilo que eu acreditar, aquilo que eu escolho acreditar, então a minha mente é positiva,
eu vou ter uma vida positiva, eu vou ter uma visão de mundo positiva. Se a minha mente ela é negativa, eu vou ter uma visão de mundo negativa. Então as coisas vão ficar muito difícil para mim. Porque é eu que vou produzir essa energia. Vocês estão entendendo? Não é Deus, não é o diabo. Igual as pessoas falam, não é Deus, é o diabo. Não, sou eu. É o poder da minha mente. Então, se eu acredito que vai dar certo, eu vou atrás, eu corro, eu faço acontecer. Eu, então, tenho o poder de decidir e fazer realizar. Então, a decisão é sempre nossa e o poder de realizar também é sempre nosso. Para que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida próspera, depende de nós e de mais ninguém. Então a física quântica vai dizer, dentro de cada um de nós tem um poder, uma potência, e que todos nós precisamos de saber acessar isso para usar para o nosso bem. Vocês entenderam o que eu disse? Então, olha só, o financeiro, a nossa vida financeira, a abundância da nossa vida está na nossa cabeça. Se nós temos crenças de que é muito difícil, a vida é muito difícil, dinheiro é muito difícil, a gente tem que se matar de trabalhar. Então a física quântica diz que então eu vou para a força. E na força eu vou produzir somente dificuldade. Então no poder, força é uma coisa, gente, poder é outra. Poder é a partir dos 200 Hz. Quando eu estou no poder, eu então tenho energia boa, energia suficiente para me cocriar as melhores coisas que eu sonho. Então, o que é que eu e você temos que fazer? Precisamos então de olhar, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa saúde mental, né, que é a nossa saúde emocional, para que a gente tenha energia suficiente para que a gente venha cocriar a abundância na nossa vida. Então, cada ciência vai falar uma coisa. Qual é a visão de mundo que eles têm sobre a prosperidade, sobre a riqueza, sobre o dinheiro? Hoje eu falei da física quântica. A física quântica diz que dentro de nós tem um potencial. E então eu quero perguntar para você, qual é o seu potencial? Você já se perguntou isso? O que é que eu sei fazer com excelência? Porque todo mundo sabe fazer alguma coisa, gente, com excelência. Tem o Joseph, o autor do Pilates, ele fala assim, não importa o que você faz, importa é como você faz. Você pode transformar as vidas através daquilo que você faz. O que é que você faz? Você faz unha? Com excelência? Você pode transformar as vidas das pessoas que chegam até você e você pode transformar a sua vida. Você sabe fazer o quê? Bolo, quitanda? Você sabe dar aula? Você sabe dar aula de pilates? Você sabe dar aula de fisioterapia? Você sabe, sei lá, aula de cântico, aula de violão? O que você sabe fazer? Pegue isso, segundo a física quântica, e faça com excelência. Não importa o que é que eu faço, importa é como eu faço. A diferença está aí, segundo os estudiosos, segundo as pesquisas. Então, tudo que eu e você fizer com excelência, com energia boa, acreditando que eu estou dando o meu melhor, que eu estou fazendo o meu melhor, então eu vou mudar a vida das pessoas e vou mudar a minha vida. Então pergunta para você aí agora, o que é que eu faço que eu posso mudar a minha vida financeira, que eu posso ter uma vida abundante,
e que eu posso mudar a vida das outras pessoas. O que você sabe fazer? Como é que você faz? Faça o seu melhor. Não importa o que você faz, você pode fazer qualquer coisa, mas faça com excelência. Essa é a diferença, segundo a física quântica. Quando eu faço com excelência aquilo que eu faço, eu estou emanando para o universo, tipo, eu estou dando o meu melhor. Eu estou doando o meu melhor. E sempre que eu dou, eu recebo. Tudo que eu dou para o universo, eu recebo. Então, se eu estou se eu estou dando abundância, eu vou receber o quê, gente? Você vai receber o quê? Abundância. Se eu dou amor, eu vou receber amor. Se eu dou perdão, eu vou receber o perdão. Então, eu quero que nós, eu e você, pense agora, só um momento de reflexão. Eu quero produzir o que na minha vida? Tá, eu quero produzir isso. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ter esse tipo de vida. Você sabe, eu sei qual que eu quero, você sabe qual que você quer. Qual o tipo de vida que você quer. O que você quer produzir na sua vida? Tá. A segunda pergunta. Qual é a energia que você está emanando para o universo para você produzir isso? Pensa comigo. Eu mostrei para vocês a tabela do Dr. David Rank, né? Que nós temos que produzir energia acima de 200 Hz para que a gente possa co-criar as coisas boas na nossa vida. Então, começa a olhar para dentro de você. Eu olhando para dentro de mim, você para dentro de você. Nesse exato momento, o que eu estou emanando para o universo? Eu estou na vergonha? Olha aqui, segundo a pesquisa, se eu estou na vergonha, eu estou produzindo sentimento de quê? De humilhação. Esse sentimento só tem 20 Hz. Ele não dá energia suficiente para me produzir o meu sonho. Então, a segunda, eu estou na culpa, eu só tenho 30 Hz de energia. Eu não consigo produzir, porque na culpa eu estou me sentindo ofendida. Eu estou na apatia, só tenho 50 Hz. A apatia é quando eu estou no desespero. Eu não tenho energia suficiente, gente, para me produzir. Olha só, eu estou no medo. O medo me produz o quê? Ansiedade. Eu só tenho 100 Hz de energia. Eu não tenho energia suficiente, gente, para me produzir e co-criar coisas boas. Então eu quero chamar nós, eu e você, nesse momento, para que a gente olhe para dentro de nós e comece a se perguntar: qual é a energia que eu estou produzindo agora? Ela é suficiente para me alcançar aquilo que eu estou sonhando? Aí só você vai poder falar e responder para você. E se você tiver acima de 200, abaixo de 200 Hz, que é vergonha, culpa, medo, inveja, raiva, falta de perdão, o que você vai fazer? Você vai então olhar para dentro de você e começar a limpar isso. Começa a limpar da sua mente e da sua emoção. Limpa o medo, a culpa, a raiva, a falta de perdão. Por que eu não consigo perdoar aquela pessoa? Por que eu não consigo aceitar aquela pessoa? Gente, quando eu estou abaixo desses 200 Hz, eu não consigo cocriar. Por mais que eu sonhe, eu posso sonhar morrer e eu posso trabalhar para morrer. Mas se eu não estiver acima dos 200 Hz de energia, que é a energia positiva para me cocriar, eu não consigo enviar isso para o universo e receber de volta isso. Então fica aqui a reflexão para mim e para nós, para você nessa noite. Qual é o tipo de energia que nós estamos produzindo? Ela está acima de 200 Hz ou abaixo? Então comece então a limpar todo o medo,
toda insegurança, toda culpa, toda vergonha, todos esses sentimentos que só me dá energia baixa. Então você começa a partir dos 200 é na coragem. Coragem para quê, gente? Para me fazer o que eu tenho que fazer. Coragem para me decidir. Eu decido então ir em busca disso aqui. Então na coragem eu tenho energia suficiente para me decidir e para me realizar. Então, eu vou atrás, eu corro, eu vou, eu faço, eu acredito, eu sonho. E eu, então, vou batalhar por aquilo. E segundo a física quântica, toda a riqueza do universo já está aqui, ó, ao nosso favor. Toda a prosperidade já está aqui, ó. A física quântica diz que nós não precisamos fazer nenhum esforço, a não ser produzir energia boa, acima de 200 Hz, para que eu possa cocriar. Então, a partir dos 200 Hz, o que é? Coragem, olha aqui na tabela. Vou mostrar novamente para vocês. Ó, não sei se você está vendo aqui, ó. A partir da coragem, então eu tenho afirmação. Então eu começo a aceitar, eu começo a ter disposição, eu começo então começo a perdoar, eu começo então, gente, a ter amor, a ter alegria, que são sentimentos bons, que me vai fazer o quê? Produzir uma energia boa, uma energia alta, para que eu cocrie os meus sonhos, para que eu tenha uma vida próspera, para que eu tenha uma vida abundante. Então, quando eu estou vibrando na alegria, na aceitação, no amor, no perdão, quando eu estou vibrando nessa energia, nessa frequência, eu tenho energia alta. Então as coisas começam a ficar fácil para mim. Todo lado que eu vejo oportunidade. As coisas começam a ficar mais claras. Não é aquela coisa amarrada, aquela coisa difícil. Então, quando eu começo então a produzir energia suficiente, eu começo então a ter abundância na minha vida. Abundância em todas as áreas. Na minha vida profissional, na minha vida amorosa, na minha saúde, na minha vida espiritual. Porque nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Então esses três têm que estar em equilíbrio. Então eu começo a produzir energia acima de 200 Hz quando eu começo a vibrar na coragem. Eu tenho coragem, então eu vou para cima, eu aceito a vida, eu tenho amor, eu perdoo as pessoas que me feriram, eu perdoo as pessoas que fizeram coisas ruins comigo, eu libero perdão para essas pessoas. Por quê? Porque eu preciso de ter energia boa para me ser abundante na vida. Somente a partir dos 200 Hz, segundo essa tabela do David, que é um físico, ele diz que somente a partir dos 200 Hz é que eu e você temos energia para produzir coisas boas na nossa vida. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que dentro de todos nós a riqueza já está, segundo a física quântica. E aí, gente, quando a gente vai também para a Bíblia, quando a gente vai para a teologia, que eu acho que todos nós aqui somos cristãos, o que a gente vai ver na Bíblia, nos ensinamentos bíblicos? Que Deus é o quê? Deus é amor. Deus é o quê? Abundância. O que a Bíblia diz que Jesus veio fazer? Dá pra gente o quê? Vida, e vida com o quê? Com abundância. Então, gente, a física quântica tá certa. A abundância tá aqui. Já tá tudo aqui pra mim. É porque às vezes eu tô cheia de sentimento ruim. E se meu coração tá cheio de sentimento ruim, eu não tenho energia suficiente para me produzir coisas boas. Mas tudo já tá aqui ao meu dispor.
Logo, eu preciso apenas de saber acessar isso. Então, quando eu olho para a teologia, e quando eu olho para a física quântica, e quando eu olho para a neurociência, elas falam a mesma língua, de forma diferente. Para a teologia e para nós, Deus, o universo, é a nossa essência. Para a física quântica, para a neurociência, é o vácuo quântico, que está aqui, ó. O vácuo quântico para nós é Deus. Para a outra ciência é o universo. Não importa. Então, Deus é a minha essência. Deus é a tua essência. A minha essência é o quê? Saúde, riqueza, prosperidade, amor, alegria, paz, perdão. Entende o que eu estou falando? Então, a teologia e as duas ciências, elas andam juntas. O Albert Einstein já falava, né? Ciência e religião, elas andam juntas. Uma sem a outra é manca. Boa noite, gente. Nós já vamos terminar. Vocês querem, não sei se vocês estão entendendo a minha fala hoje, que a gente faça o exercício? Então, Ana Lu, se você está precisando do serviço, começa a cocriar agora o seu serviço. Começa a visualizar você trabalhando numa empresa que você quer. Vá levar seus currículos, vá atrás, corra atrás. Porque eu faço a minha parte e o universo faz a parte dele. Entendeu? Eu não posso também só ficar acreditando, sonhando e não correndo atrás. Porque os dois têm que estar em equilíbrio. Então, vá atrás, acredite que você é capaz, acredite que você pode e você vai conseguir. Então, gente, nessa noite é essa reflexão que eu quero mostrar para vocês, segundo a física quântica. Quando nós estamos em equilíbrio, nós conseguimos cocriar tudo, segundo eles, segundo as pesquisas. Tudo que nós queremos já está dentro de nós. Nós só precisamos de aprender a acessar. E como é que eu vou acessar? Acalmando a minha mente e os meus sentimentos. Lembra da respiração? Quando eu faço a respiração, vou para um lugar calmo, faço a minha respiração, entro em coerência, a minha mente e o meu coração. Naquele momento eu estou em oração, naquele momento eu estou pedindo ao universo, a Deus, para que me abra a porta, para que me traga aquilo que eu estou pedindo. Eu preciso de estar calma. A minha mente tem que estar calma e o meu sentimento. Porque senão, Deus está mostrando ali o tempo todo para a gente não está vendo. Porque quando a gente está sobre o estado de ansiedade, a gente não vê as coisas. Quando nós estamos sobre estresse, a gente não dá conta de enxergar as coisas. Entenderam? Então, eu quero perguntar para vocês querem que a gente faça um exercício rapidinho? Digam para mim se vocês querem, se vocês não querem, para que a gente possa, então, encerrar. Nós já temos 1 hora já aqui. Então, eu quero que vocês entendam que toda a riqueza já está dentro de você, dentro de mim. Toda a abundância, toda a paz, toda a saúde já está dentro de nós. Somente o nosso estado de espírito é que vai acessar isso. Então, nós precisamos de estar calmo, nós precisamos de limpar o nosso interior, para que nós possamos, então, gente, acessar aquilo que nós estamos buscando. Segundo a física quântica, quando a gente faz isso, a gente corrige a rede neural, a nossa rede neural, e a gente, então, vai tendo acesso às coisas que já estão disponíveis aqui pra gente. Vocês acreditam nisso? Me digam aí, sim ou não? Acreditam que já está tudo aí à nossa disposição? Que a abundância, a prosperidade, a riqueza, já está tudo aqui? Deus já nos deu
já nos deu a vida, a saúde, e que é só agora a gente decidir correr atrás, ter fé, acreditar, fazer a nossa parte. E então a gente tem como alcançar tudo aquilo que nós estamos almejando. Então, se você sonha, sonhe e sinta. Já veja como se você tivesse aquilo. Segundo a neurociência, esse é o ponto alto, o ponto chave. É eu sonhar e eu sentir. Quando eu sinto, então eu estou conseguindo mandar uma energia para o universo positiva, de que eu acredito que aquilo vai vir para mim. Então, as coisas vão acontecendo de uma forma mais leve e de uma forma mais fácil, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui hoje a nossa live falando sobre o nosso estado emocional. Ele precisa de estar bem, equilibrado, para que a gente possa ter uma vida equilibrada. As pessoas, nós, todo mundo, quando a gente está emocionalmente desequilibrados, a gente tem mais facilidade de comprar o que a gente não precisa, de ir atrás de coisas que a gente não precisa. A gente não tem consciência daquilo realmente que a gente precisa, porque a gente está no estado de ansiedade. Então, gente, busca o equilíbrio emocional. Investe em você. Investe no seu autoconhecimento. Se você sente que tem algum problema de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, busca ajuda para você. Para quê? Para que a tua mente e o teu coração estejam em harmonia e você consiga ter uma vida equilibrada, ter saúde boa, você ter bons relacionamentos, primeiro com você e depois com as pessoas. Você se desenvolver na sua vida profissional. Tantos profissionais aí, gente, que tá totalmente parado. Eu mesmo conheço vários. Só com atestados. Eles não dão conta de produzir. Porque o estado emocional da pessoa está totalmente em desequilíbrio. Então, quando a gente está em desequilíbrio emocional, a gente não consegue ter uma vida financeira equilibrada, próspera. E quando você consegue ter um equilíbrio mental e emocional, você tem coragem, força para você decidir, para você ir atrás, para você correr. Você sabe, confia em você. Você sabe que você tem um potencial. Então você vai atrás e você corre e as coisas acontecem. Tá bom? Então nós vamos encerrar a nossa live aqui. Vocês entenderam alguma coisa? Vocês não entenderam nada? Me contem aí. Acreditam na física quântica, na neurociência? Vocês não acreditam? Como é? Podem me responder? Vocês já ouviram falar que a física quântica diz que dentro de nós tem um potencial muito grande? E que dentro de nós tem toda a abundância e toda a riqueza? É somente a gente acessar. E a gente precisa de ter um estado de incoerência, um equilíbrio, para que a nossa vida flua. Então, quando você estiver sobre o estado de ansiedade e depressão, cuidado, não faça negócio, não vá às compras, não decida nada. Quando você estiver sobre esse estado, calma. Respira e inspira, busca ajuda para que você possa, então, tomar as decisões na sua vida, tá bom? Então, os meninos estão falando aqui que o link para participar do sorteio, tá. Nós temos o sorteio, né? Para quem quiser participar do sorteio, da sessão de terapia, você pode, então, entrar lá no grupo. Nós vamos postar o link, o Diego vai postar quem foi que ganhou a sessão, tá bom? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês querem me perguntar? Ou a gente pode encerrar aqui? Podemos encerrar?
Então nós já temos 1h10. Acredita na física, em Deus, justamente, Vilma. A física quântica e a teologia, elas falam a mesma linguagem, só falam de forma diferente. A física quântica chama Deus de vácuo e a teologia nós chamamos de Deus. E para outras ciências é o universo, que no final tudo é a mesma coisa. A gente precisa de acreditar, né, que existe uma força maior e que essa força está aqui, gente, regindo a nossa vida, e que essa força, nós precisamos de acessar mais ela, para que a gente possa entrar em coerência com essa força maior, para que as coisas aconteçam na nossa vida. A física quântica diz que dentro de nós está tudo, nós temos todo o potencial, e Deus está dentro de nós. Então nós só precisamos de acessar isso, e ir atrás daquilo que a gente acredita. E dentro de todo mundo tem um potencial, todo mundo sabe fazer alguma coisa, é só a gente decidir e realizar. E olha para dentro, sempre olhando para dentro e buscando o que eu posso fazer para melhorar essa situação. Você sempre pode fazer alguma coisa, nós sempre podemos fazer alguma coisa, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe todos vocês, tenham uma boa noite, nós já temos 1h15, e nós vamos então, quem quiser entrar lá para concorrer à sessão, tá bom? Depois nós vamos fazer o sorteio. E a gente vai ver, porque hoje é a última terça, né, do mês, e a gente vai ver se a gente vai continuar ou não agora no mês de abril as lives, tá bom? Um grande abraço, boa noite, Carol, boa noite a todos vocês, durmam com Deus, tenham uma noite abençoada e acredite, dentro de cada um de nós tem um potencial enorme, só precisamos aprender a acessar isso para que nós possamos então ter a vida dos sonhos, a paz, a alegria, a saúde, a abundância que todos nós queremos, para que nós possamos viver em paz aqui nessa vida, tá bom? Um beijo, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima terça, ou não sei se a gente vai continuar, ou se esse mês agora de abril a gente vai dar uma parada, depois a gente vai resolver. Hoje é a última do mês, né? A gente fez o mês de março. E qualquer coisa, se vocês tiverem algum assunto, mande lá no meu direct, algum assunto que vocês queiram que a gente fale, e a gente vai estar resolvendo como fazer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, gratidão por estar comigo até aqui. Um abraço a todos vocês, tá bom? Beijo, Deus abençoe, vou desligar, tá bom?